Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de podcast do Casal Relacionando. Eu sou Simone Guimarães, psicanalista, especialista em relacionamentos. Eu sou Henrique Rodrigues, psicólogo clínico, também especialista em relacionamentos, e nós somos o Casal Relacionando, o casal que te ajuda a se relacionar de uma maneira muito melhor e saudável. Isso mesmo. E hoje nós temos convidados... Muito especiais, gente. Muito especiais mesmo. Rafa e Diego. E o Ben. E o Ben, que não vai aparecer na câmera. Hoje vocês vê. Só se ele mamar no meio do episódio, aí ele aparece. A Bi tá aqui. Gente, muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui. Eles são muito especiais pra gente, são nossos amigos, são padrinhos da Bia, que vocês já conhecem, mas também são um casal que a gente admira muito, um casal que estão juntos há muito tempo, são uma referência, né, de relacionamento. Então a gente queria muito trazer eles, fazer umas perguntinhas. Estamos animados com o bate-papo. A gente que agradece, tô amando participar. Obrigada. Que prazer estar aqui. Obrigado, de verdade. O Diego, que é fundador do aplicativo Zen, né? Mas ele vai falar melhor agora. Conta um pouquinho pra gente, Diego. O Zen a gente fundou faz 8 anos, né? O aplicativo que tá disponível na App Store e no Google Play. É um aplicativo global, né? Tem 3 idiomas, né? Inglês, português e espanhol. O nosso principal mercado é Brasil, Chile, México, né, aqui na América Latina, mas também Estados Unidos e Europa, por aí, né, então é bem legal, obrigado mais uma vez por estar aqui, é um prazer imenso. Que legal. Rafa, se apresente para nós. Eu sou fotógrafa, atualmente sou mãe, que não é só, gente. Não é só, é muita coisa. Difícil, mas gostosa também. É você que faz as fotografias pro Zen? O aplicativo? Sim, já fiz. Olha aí. Eu não sabia disso. Já fiz, né? Eles já venderam velas no aplicativo e eu fiz as fotos pra eles. Gente, legal. as fotos delas são maravilhosas, São viu? sensacionais. São lindas. Verdade. Eu ainda vou voltar. Por enquanto ainda não consigo, mas eu pretendo voltar. Que legal, gente. E eu queria, assim, perguntar muitas coisas pra vocês. Nós vamos pra pergunta, assim, inicial. Como vocês se conheceram? Vocês acreditam que eu já esqueci? Faz tanto tempo, gente. Eu conheço a Rafa há muitos anos e ela tá sempre com o Diego. Eu não lembro. Como vocês se conheceram? Manda ver, pode falar. Porque eu tendo a fazer alguns comentários, assim, de coisas pontuais, assim, que a Rafa acaba, mas você vai falar sobre isso, então, assim, fala você, depois eu faço os comentários. Mas eu gosto dessa sua característica. Pensa que eu não gosto, mas eu gosto. É um ponto forte. A gente tinha alguns amigos em comum, né? Tá. Mas se conhecer mesmo, a primeira vez que a gente se viu foi numa baladinha. Mais jovem, ainda gostava de balada, agora completamente oposto. Só quero um lugar que eu possa sentar. A gente já chega procurando a cadeira, né, amiga? Sentar, comer. Eu te entendo. Eu basicamente vi ela nessa baladinha aí e no dia seguinte eu dei um jeito de estar na casa dela. Isso é que é atitude. Vocês aprendam atitude com o Diego. Me conta isso. Mas aí você viu, já bateu aquele negócio. Ele vai precisar explicar, senão vai parecer um perseguidor. Não, mas calma, não foi assim, né? Porque como eu falei, né? Como a Rafa falou, a gente tinha amigos em comum. Tá. Então, assim, eu não vou lembrar exatamente como foi, mas eu lembro que no dia seguinte estávamos lá, né? Junto com os amigos, Gente, né? Não é só eu. Gente, e no episódio de hoje o assunto é stalker. Brincadeira. E há 16 anos atrás? 17 anos atrás, ou seja, era a época de Orkut, MSN. Gente, mas aí vocês se viram, aí já rolou uma atração ali, vocês já se gostaram, foi isso? Pelo menos nesse dia pra mim foi. Eu gostei dele desde o começo, só que eu não tava muito bem, tava me sentindo um pouco mal. Tá. Gente, ela estava vomitada no ponto de ônibus. Vamos falar da humilhação. Mas não foi de bebida alcoólica, não. Até porque ela tinha 16 anos. Era mal mesmo só. Sabia disso. Assim conhece que eu tinha gastrite, né, amiga? É verdade. Muita gastrite. E aí eu me senti mal. Tinha pego o ônibus e tal. Fiquei naquele saculejo. Tinha comido algo que me fez mal. Porque eu comia muito mal, né? Tá aí uma coisa. Eu comia muita besteirinha. E aí eu acabei me sentindo mal.
Tá. E eu não pude ficar muito tempo. Só que eu olhei ele, já gostei. Gente, mas pra eu deixar claro, não foi isso que me chamou a atenção, não, tá? Eu ia achar um pouco estranho. Isso só foi uma das coisas que teve nesse dia. Mas aí ali... Mas, gente, olha só uma coisa interessante. Momentos de fragilidade aproximam as pessoas, sabia? Verdade. Vocês sabiam que a gente se aproximou após eu ter sofrido um hate? É. Pesado. Na verdade, não fui eu que sofri o hate, Aham. foi a psicanálise. Mas como você fui eu que fiz o post, eu tava totalmente implicada naquilo. Eu tava me sentindo muito mal. E ele veio e me acolheu. Ele mandou uma mensagem pra mim e falou: olha, eu queria te falar que tô do seu lado, muito chato o que aconteceu. Porque, gente, na época, eu não sabia lidar com hater. Uhum. Hoje eu já lido melhor, mas na época eu ficava arrasada. Como assim a pessoa tá falando mal de mim? E nem era de mim, mas eu sentia como se fosse, Sim, porque claro, meu trabalho... Teu post, né? Pegou em mim. Aí ele veio e me acolheu. Então, assim, a fragilidade aproxima as pessoas. E não foi com segundas intenções, hein? Segundo ele, né? Isso é o que ele diz. Eu honestamente não acredito, mas... Eu também não. Não foi Mas com deu segunda- certo. Não foi com a intenção certo. maliciosa. Sim. Assim, com aquela intenção assim, vou fazer para ter. Eu achei fofo. Tudo bem, né? Assim, até já falando sobre isso, quando a gente se conheceu... Então, assim, são momentos da vida diferentes, né? Eu acredito sim, tá? É brincadeira. Eu acredito sim, porque, assim... Né, pessoa mais madura e tudo mais. Não é o meu caso com 19 anos quando eu não conhecia a Rafa. A Rafa tinha 16, eu tinha 19. No caso, ali foi pura malícia. Então, assim, ó, o que me chamou a atenção? A bunda! Então, Eu amei a sinceridade. Agora falar, tipo assim, pô, com 19 anos contar uma coisa assim, né? Não, gente. Primeiramente foi isso. Depois, claro, que a gente vai se conhecendo e, né, vai amadurecendo o relacionamento durante os anos. Então, Ele falou. Ele disse que ia falar isso. Eu não sabia. Eu achei sensacional a sinceridade dele. A sinceridade foi É muito aquela boa. frase que minha avó sempre me falou e eu concordo, que a bunda não faz falta. Então, tudo bem. gente. Mas uma somos- bunda não se mantém por 17 Exatamente. anos. Com Exatamente, certeza. claro. Com Foi só certeza. o Por pontapé isso, inicial. é muito diferente você conhecer uma pessoa na sua adolescência, né? Sim, E depois, claro. mais velha, é completamente diferente. E o relacionamento em si, basicamente, vive fases diferentes. E cada momento a gente... É basicamente um relacionamento novo, né? Como agora, né? Com o filho. Sim. É completamente diferente, né? A gente viveu diversas coisas, né? Durante esse... Eu sei que não tá no script, mas, né, assim, mais ou menos no nosso script, porque a gente não tem muito que um script correto, né, certo? Mas eu queria fazer uma pergunta importante. A gente vê assim, né, é muito comum a gente ver casais que se conhecem na adolescência ou no começo do jovem adulto, né, 18 anos, 20, e aí depois de 5 anos, 6... sei lá, 10, se separam por N motivos que fazem parte da evolução de cada um ali. Exato. Sim. Um quer curtir, seja, né, o que significa ali naquela relação, mas um quer curtir, o outro quer estudar, o outro quer não sei o quê. Enfim, N motivos. Vocês conseguem ver a adaptação que vocês dois tiveram nesse período, assim, tipo, e que vocês priorizaram o relacionamento pra se encaixar? Com certeza. Sim. Eu, assim, até como eu falei, durante todo esse tempo, esse período, eu acho que até o que acontece, até por muita separação, é justamente a evolução é natural. Todo mundo evolui na vida, né? E vai mudando, amadurecendo. E eu acho que acaba tendo até um desencontro de, assim, tempos diferentes entre essas pessoas, né? Amadurecimento mais precoce de um do outro. Eu acho que o fato de a gente ter amadurecido junto, vamos dizer assim, que deu certo, né? Sim. Então, claro que, tipo assim, não é... Obviamente teve os momentos de choque desse amadurecimento, né? Sim. Eu acho que sempre tem, né, desalinhamento e conforme, né, vai passando, você vai se moldando ali. Esse novo relacionamento, né? É um novo relacionamento sempre com a mesma pessoa. Sim. E a gente se apoia bastante também, né? Gente, mas eu tô curiosa. Depois que ele foi na sua casa, que ele deu um jeito de estar lá com os amigos e tal, quanto tempo o negócio fluiu? Vocês
Ficaram, porque ficar, né? Na época, essa palavra surgiu mais ou menos nessa época, né? Ficar. Aí vocês ficaram e já começaram a namorar, demorou. Como foi? Demorou, Um ano de amizade. Então vocês Eu construíram uma fiquei amizade. um ano tentando, essa foi a realidade. Gostei da sua persistência, Diego. Um ano de amizade. Mas eu já Nossa, gostava como a dele. Rafa era Quando a gente difícil. é jovem, Meu a gente Deus fica do mais... céu. Por que você demorou tanto pra ceder? Não sei, amiga. Eu acho que era medo de gostar demais, sabe? Medo de me envolver. Eu tenho uma pergunta diferente. Hum. Você percebeu que era tanto tempo, né? Porque é relativo. É. Pra você foi muito tempo, pra você vê que foi ok. Você não, você eu já sei. Eu sei que foi uma eternidade Eu pra sei, você. demorou. Eu já tava desesperada já. Foi bastante, mas eu acho que não tanto quanto pra ele, né? A sensação, assim. Eu acho que foi importante a gente construir essa amizade, porque Sim. quando a gente começou o relacionamento, já tinha, assim, já conhecia muito um do outro. Sim. E eu já tava percebendo que ele era a pessoa que eu queria ficar. Eu já sou romântica desde o começo, não vou negar. Eu já queria, Eu assim, aprendi isso com construir ela. família. É, eu não era. Você não era romântico? Não. Ele também não. Até hoje Mas ele é eu não carinhoso. sou- eu Ele é sou carinhoso. carinhoso, mas eu não sou romântico. É, mas eu acho que esse é o grande barato. Isso eu falo bastante, na verdade. O quantas coisas eu aprendi com a Rafa, assim, da minha personalidade hoje, que foi moldado durante esses 17 anos juntos, né? Tipo, Sim. porque quando... Né, Ele tá a querendo me gente, emocionar. a gente vai lá com seus 20 anos, a gente é muito o que viveu com os nossos pais, né? Na Sim, criação, né? Total. Depois disso, você vai pro mundo, vamos dizer assim, e vai mudando. Claro que, né, tem coisa ali que fica enraizada, mas você vai mudando, né? Eu vou conhecendo outra família, né? Que no caso a dela, né? Como ela cresceu, né? Uhum. E você vai vendo o lado positivo das coisas, né? As coisas boas, assim, e vai... conscientemente, a gente vai conversando sobre isso, né? Uhum. Falando, pô, isso é legal, isso aqui... E assim, até hoje a gente fala, até porque a gente teve um filho recente, então a gente conversa muito coisas que a gente nunca conversou na vida, né? Sim. Então, principalmente de criação, dos nossos pais, né? Então a gente fala o que foi positivo dos dois lados, né? E o que não é tão positivo, e que você, isso aqui, né, a gente poderia fazer diferente e tudo mais. Então, eu não sei se eu respondi, eu não lembro nem mais qual era a pergunta, eu só fui falando. É isso. Dando sequência no assunto de hoje, TDAH nos relacionamentos. Gente, eu adoro esse humor. Eu vou voltar, porque eu lembrei, era do tempo, da percepção do tempo. E até falando TDAH, eu vou falar um pouco sobre ansiedade. Como eu sou mais ansioso, com certeza a minha percepção foi diferente. Com certeza, mas eu achei bacana a persistência, né? E até o investimento na construção dessa amizade, porque teve toda uma construção ao longo de um ano, né? De se conhecer, de poder estar o suficientemente seguro pra começar a relação. A gente também demorou bastante, né, amor? Foram 3 dias. Foi. Mas a gente vê como é diferente Mas quando a gente já é mais diferente. maduro do É que... verdade. Completamente Total. diferente, não tem como comparar. Eu acho que se a gente tivesse conhecido há 17 anos atrás, talvez a gente não tivesse junto. Não. Quanto Não, que mas eu amadureci nesse período. Exatamente. Essa versão do Henrique de 10 anos eu não queria, não, gente. Desculpa, mas eu estou com a melhor versão. Mas é isso, né? A vida vai preparando, né? Para as pessoas se encontrarem. Né? Exato. E eu também. Eu penso assim, nossa, a versão da Simone do passado, coitado, né? Não queria essa versão. Eu não me namoraria no passado. Ainda bem que você tem essa consciência. E Tenho. eu também, né? Sim. E Mas a assim, gente aí vai agora sempre falando mudando, no nosso contexto, que é estar juntos, eu mesmo falo pra Rafa, nossa, Rafa, tu me aguentou pra caramba, velho. Como eu era chato. Meu Deus do céu. E eu também falo, eu sou seu karma. Porque assim, eu me apegava a coisas assim, nossa, hoje eu vejo assim, né, no retrospecto assim, como eu enchi o saco da Rafa, meu Deus. Mas por que você enchia? Conta pra gente, a gente adora uma fofoca. Eu era muito chato, assim, em relação a tudo, muito certinho, sabe, muito, sabe, muito... É que você é muito metódico. Muito né? metódico, então, tipo... Melhorou muito. E já. aí, né,
quando a gente passou a viver juntos, morar juntos, né? Que eu acho que é o que dá mais o baque, assim, né? A noção maior de quem... Então, foi nesse momento que eu me achava muito chato. Assim, olhando agora pra trás, me achava muito chato, muito pentelho com um monte de coisa. E como é que você melhorou? O que te fez melhorar? Foi ela? Ou você percebeu? Foi os dois? Terapia. Fala mais sobre isso. Gente, não estou falando pra agradar, mas é vida, terapia. Não, com certeza, né? Sem dúvida nenhuma. Tanto pra mim quanto pra você, né? Eu acho que, assim, tem vários momentos da vida, eu acho que tem momentos, que nem eu até falei, assim, meio que momentos de choque, né? Momentos de mudanças muito significativas na vida, né? Na nossa vida, que geralmente vem depois de certos acontecimentos, né? E até o que ela falou de terapia é porque, por exemplo, a 2019, né, que eu tive minha primeira crise de ansiedade. Tá. E eu não sabia o que era isso, né? Eu sabia que existia, mas não sabia o que era viver isso, né? Sim. E aí tive tudo, e aí quando eu fui cuidar de mim, né? Até por isso que eu tô pegando o gancho da terapia que a Rafa falou. O quanto eu me autoconheci, né, ali. Legal. Então, nesse momento ali que eu vi o quanto eu era chato com algumas coisas, né? E não é porque, eu tenho que pegar leve, não sei. Não é isso, é porque você vai amadurecendo mesmo, vai evoluindo, né? Não é amadurecendo, vai evoluindo em certos aspectos, né? E aí você percebe que, tipo, putz, eu não precisava, não é que eu não precisava ser do jeito que eu era e tudo mais. Tanto é que eu acho, a minha terapeuta não gosta que eu fale isso, mas eu fico falando que eu causei vários traumas na Rafa. Ela não deixa eu repetir isso de jeito nenhum, porque não é assim que se fala, né? Sim. Mas eu acho isso. É algo pesado a se pensar. Mas então, é algo muito nobre. pesado. É algo nobre a gente se responsabilizar Sim. por algo que a gente tenha consciência de ter causado noutra pessoa. Exato. Mas por Nobre. por conta de quê? De traumas por conta dos comportamentos metódicos? Completamente. Eu acho maduro, né? Por que eu acho trauma? Porque hoje a gente tá num processo, assim, que eu já me vejo diferente, eu já me reconheço diferente nesses aspectos, e eu vejo que a Rafa, por exemplo, ainda tem alguns receios desses meus comportamentos. Sim. Só que eu já não me vejo mais como antes. E esses receios, por isso que eu falo que eu causei traumas, entendeu? Porque a gente acaba condicionando um pouco o outro, Exatamente. né? Às vezes eu me pego fazendo algumas coisas e justificando pra você, né? É muito louco. Olha aqui, eu já vou lavar isso aqui, hein? Exatamente. Mas isso é um ponto. É algo real. É algo real, entendeu? Ele já chega a casa tão caos. Eu nem olhei pra aquilo, eu não cara, nem pensei naquilo, ela tá se justificando. Sim, isso é um ótimo exemplo. É um ótimo exemplo. Então, coisas como essa mesmo. Sabe? E acontece também ao contrário, né, amor? Às vezes tem coisa que você também acaba se condicionando por minha causa, eu me condiciono por você. Sim. Mas a gente vai adaptando, né? Sim. Gente, o Henrique era uma pessoa muito dramática. É sério, eu juro por Deus. Era coisa assim, por exemplo, eu lembro até hoje, um dia que assim, ele esqueceu o pote dos gatos aberto, da ração. Aí eu falei pra ele, amor, não esquece, porque eu já tinha feito isso uma vez, não esquece, porque a casa não fica mole, gato é enjoado, não come ração mole. Tá bom. Então, eu não sei colocar a comida do gato. Então, melhor você colocar. Já que eu não sei colocar, eu não sou capaz de colocar. E ele era assim. Isso foi no começo do relacionamento. Você reconhece. Ele reconhece. E ele melhorou, graças a Deus. Mas assim, eu fui apontando pra ele. Eu falei assim, calma. Não é pra você levar pro coração. Eu só estou falando pra você prestar atenção. Então, isso ele melhorou muito também. Porque eu sou assim... Eu sou muito sensível, mas por outro lado eu sou muito direta com algumas coisas. Bem objetivo. Eu sou muito objetiva. Objetiva, assim, por exemplo, assim, é isso. Eu não tô falando de emoção, tô falando de prática do dia a dia. E ele foi entendendo que não era sobre dramatizar, né? É sobre... extremamente importante entender. Porque senão vira um relacionamento super cansativo. Exato. E outra coisa é que a sua expressão de descanso, a sua expressão de neutra é uma expressão... De puta de raiva. Eu juro, gente. Da raiva, porque assim, às vezes eu não tô brava, eu só tô séria, mas a minha expressão de descanso é de quem tá brava. Você nem séria, e eu já tive neutra. Eu tô neutra, e a pessoa olha pra mim e fala, tá brava. Eu juro, eu já tive uma paciente que eu atendi adolescente, é muito legal.
legal, porque adolescente fala tudo, né? Aham. Aí eu tava assim, prestando atenção, ela falando, eu prestando atenção. Com a minha expressão de descanso, que eu não percebo que é muito brava. Aham. Ela olhou pra mim e falou assim, você tá brava comigo? Eu falei, não, meu amor, claro que não. Aí eu comecei a fazer botox. Eu juro. Gente, isso é maravilhoso. É sério, Mas pra poder olha travar que coisa, tudo. que Pra poder coisa travar tudo. interessante, né? Agora, interessante. voltei a ficar brava, porque agora eu não posso fazer botox amamentando. Aham. Mas eu comecei a fazer por causa disso, porque tava me incomodando as pessoas acharem que eu tava brava e eu não tava. É. Mas ele até hoje, ele olha pra mim e fala, você tá bem? Você tá brava? Você tá comigo? Não, eu tô brava, eu só tô prestando atenção, eu não tô brava. Situações específicas. É. Não a todo momento, agora antes, que eu tinha realmente essa sensação Ele de ficava você tá ansioso, brava, é. ele me via séria, ele ficava ansioso. Eu falei, não, tá tudo E bem. era uma questão minha também não saber lidar com a ansiedade e raiva da outra pessoa, né? Sim. Isso a gente, né, Desenvolveu também. desenvolve por N fatores na vida. Aham. E aí eu também ficava ansioso. Hoje eu consigo entender que, assim, é um direito dela ela ficar brava por N motivos que ela tiver direito de ficar brava. Eu lembro até um dia, até falando desse negócio do direito do outro de sentir, ó, a gente vai pulando de etapa. Você lembra? Uma vez, a gente tava no shopping, aí eu sei que o Matheus tava fazendo uma birra, não sei o que não era birra. Ele tava assim, tava ele tava decepcionado, chateado, frustrado com alguma coisa. Porque assim, biologicamente, né, neuroquimicamente falando, a gente tinha tido um final de semana com muitas emoções, muitas coisas legais, ele tinha ido numa festa, brincado. Aí ele tava no shopping, então assim, o cérebro dele tava endorfina. E chegou no shopping, ele queria brincar mais, e a gente não ia brincar, a gente ia almoçar e ir embora. Mas a gente fez um combinado antes Combinou. com ele. Aham. Mas aí ele tava, tipo, com uma cara brava, tal, assim. Aí eu vi o Henrique chamando ele pra brigar. Ele pegou e falou, mano, que não sei o que, não é pra você ficar com essa cara. Eu olhei pra cara do Henrique e falei, mano, por que você tá brigando com ele por causa disso? Ele tem o direito de sentir. Ele tem o direito, eu falei pra ele. Eu falei assim, ele, não falei pra você? Falou. Eu falei, a gente não tá bem todo dia, por que a criança tem que estar criança pra estar com uma cara de brava? Você tá brigando com ele porque ele tá na dele? Porque ele tá com a cara fechada? A gente também tem esse direito. E é interessante porque assim, né, Né? você falou isso na perspectiva da criança, mas quando a gente pensa como adulto, que eu pensei assim, cara, realmente faz sentido. Quando eu tô bravo, a única coisa que eu quero é que não conversem comigo. Dá E espaço. que não me pergunte Que não sobre me isso. pergunte. Exato, porque senão é que assim, você te tá controlando, querendo controlar, e assim, Com a criança, É isso que eu ia a gente- falar. Quando a gente fica adulto, parece que a gente quer controlar tudo, mas É, e com a Exato. criança parece que não. As pessoas têm uma dificuldade, né? E naquele momento eu tive uma dificuldade. Não que eu queria brigar com ele, né? Eu não briguei com ele, mas eu tava assim, tentando Mas conversou, pressionando É, ele. brigou Sim. sim. Você brigou, você chamou ele e falou, não quero vocês não, vocês... Eu olhei pra ele e falei, o que ele tá fazendo? Ele só tá quieto. Eu não tô Mas bem-humorada todo dia. A maioria dos dias eu tô, mas um dia outro eu não bem tô. difícil você estar eu mal-humorado. acho que é que também a gente pensa, a gente se esforça tanto, né? Ele tá Mas sendo é um ingrato. direito Aí eu é um falei ato pra ele. egoísta, né? Isso amadurece. Ele se com o sente tempo. responsável pelo humor do outro. Exato. Ele pensou assim, pô, a gente fez um monte de coisa pra ele esse final de semana, ele tinha que estar feliz. Aí eu falei pra ele, Mas eu falei, é um amor... pensamento egoísta, né? Não, aí eu falei pra ele assim, é engraçado que eu já puxei o lado da TCC ali, né? Ah, foi. Eu já falei assim, vamos pensar o que aconteceu com o cérebro dele? Ele recebeu endorfina. A gente tava no final de semana, a gente foi pra um hotel com banheira, ele brincou na banheira, aí à noite ele foi pro aniversário, ele comeu um monte de porcaria, ele brincou nos brinquedos, ele tava eufórico, o cérebro dele tava viciado naquilo, aí deu uma baixa, Aham. acabou, agora eu só tô aqui no shopping. É. Cadê o brinquedo? Aí eu falei isso pra ele. Aí ele olhou pra mim e falou, nossa, amor, é verdade, né? Deixa ele. Aí a partir disso ele começou a respeitar mais, porque o Matheus, ele tem esses momentos, né? Ele quer às vezes ficar na dele, ele Parece tá você, frustrado. amor. Parece Ele é você. igual a mim, é personalidade idêntica a minha. E ele só quer espaço. E aí foi legal que a gente faz esse movimento de entender, né? Tá tudo bem, você não tá bem todo E dia. a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, tipo assim, o que pode acontecer? Cara, pode acontecer da pessoa ficar escondendo os sentimentos Exato. por conta, tipo, porque vai... Sim. Vou ser cobrado por isso, vou ser cobrado porque eu tô triste, né? Então, é muito complexo, né? Exatamente. Eu acho que eu fazia isso com você, né? Porque eu sou uma pessoa um pouco desagradável, porque tenho um problema de estar sempre eufórica. Né, Diego? Eu tô sempre animada. Amiga, por isso que a gente se combina. Eu sou igual. Eu não podia tá triste ou com alguma coisa que era... Primeiro que ela se culpava, né? Se achava que era alguma coisa que ela fez, né? Sei lá, só tô triste por algum motivo.
né? E isso também foi na terapia. Gente, terapia é vida, real. É vida. Nossa, é vida. como melhora as coisas, assim. Até voltando num outro assunto, que é aquele que eu achei que eu causei alguns traumas. E assim, e não tem como eu reparar isso mais nela. Quem tem que lidar com isso é ela. Mas porque eu não posso fazer, não. A única coisa que eu posso falar é assim, eu já não sou mais essa pessoa. Perfeito. Tipo, tenta lidar com isso, né? E aí é o processo dela, né? Perfeito. Acho que por isso explica, desculpa te cortar, né, amor? Mas acho que isso explica o porquê que em términos, né, de casamento, assim, as pessoas saem tão machucadas, porque inevitavelmente a gente tem que lidar com coisas que são do outro. Não é que a pessoa é maldosa, é porque são diferenças, né? Sim. E aí a gente vai carregar essa dor, né? Vai carregar essa diferença, né? Então, por isso que a gente fala, né? Muito cuidado ao se relacionar, tem que ter todo um condicionamento ali, né, amor? Todo um preparo. Em breve teremos nosso curso, já fazendo um jabá. Aguardem, tá Aguardem, sensacional. pra vocês aprenderem a se relacionar. Sim. Os nossos Professor- aprendizados também, gente, porque Sim. não somos perfeitos, não somos, mas a gente tá aprendendo e sempre aprendendo e disposto, e a gente tem uma bagagem já do que a gente já aprendeu e não quer errar, né? Uhum. Exatamente, eu acho que o lance é saber lidar com isso, né? Sim. Saber lidar com as imperfeições, porque assim, não existe perfeição, não existe, né? Então é Não existe. lidar com as situações adversas, né? Exato. Da melhor forma possível. Eu queria falar. Ai, gente, tanto assunto. Eu queria falar uma pauta que nem tinha pensado, mas eu pensei agora. Eu queria falar sobre ciúmes. Ai, tinha muito. Você tinha e agora você Diego não tem mais nunca tanto. teve. É mesmo? E olha como é engraçado, parece que a gente tá acostumado com ciúme ser sinal de amor, que Total. eu achava que ele não gostava de mim, porque eu não Ah, sentia nossa, por ciúmes. muitos anos ela E ficou ele pensando me nisso. explicando que não, eu confio em você e eu não preciso, não vejo motivo pra ter ciúmes. E pra mim, quando a pessoa era ciumenta, Ela tinha. ela gostava. Então, e- eu não sabia lidar. Eu era ciumenta e não sabia lidar com a falta de ciúmes dele. Olha que interessante. Mas, por outro lado, né, eu também acho que, assim, existe coisas que o parceiro pode fazer pra que ela sinta menos. Não tô falando, tipo assim, você fazer algo que vai ser totalmente... cara, que vai te deixar desconfortável por algum motivo ou esconder alguma coisa. Não é Sim. de jeito nenhum, não é isso. Mas, assim, existe sim comportamentos que é totalmente desnecessário você fazer e que só vai causar alguma coisa indesejada nela. Total. Que pra mim não vai fazer diferença nenhuma, entendeu? Total. Então, assim, isso... Eu nem sei exatamente citar alguma coisa, mas isso eu aprendi há bastante tempo atrás, assim, que, tipo, depende de mim também, sabe? Tipo, desnecessário certas coisas que eu fazia, Claro. que, assim, não era por nada, eu só tava deixando ela mal. Perfeito. Exatamente. Nossa, gente, que legal isso que vocês trouxeram. Isso tem muito a ver com o que a gente fala de priorizar o relacionamento. Isso é uma coisa que eu acho que eu tive 100% pela primeira vez com o Henrique. Que assim, ele não coloca nenhuma pessoa na nossa frente, né? Uhum. Nunca, ele não me desconforta por causa de terceiros. Seja parente, seja amiga de infância, seja amiga de... Apesar que a amiga dele é maravilhosa e virou minha amiga. A melhor amiga virou Virou minha amiga. ela, que Eu é o amo ela, correto. eu amo A ela. amiga Eu tem amo que ser ela. amiga do casal, assim como a amiga tem que ser amiga do Exatamente. casal. Exato, e foi uma coisa natural, porque assim, a postura dela, ela sempre me acolheu, ela foi muito parceira comigo, ela, né, no puerpério, então assim, e ele nunca me desconfortou também com relação a nada, assim. Então é isso, às vezes a pessoa não para pra pensar, mas por que eu vou ter que parar de seguir essa pessoa? Eu vou ter que parar de curtir essas fotos de biquíni, porque isso não significa nada. Pô, mas pra pessoa significa, exatamente. cara. Você tem que ter postura no Aham. relacionamento. Exatamente. Então, assim, com a gente não tem conversa. Teve uma vez, e assim, eu não sei o que ele faz no Instagram dele, eu não olho. Eu tenho a senha dele, mas eu não mexo no celular dele. Eu não sei o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Mas, por exemplo, teve uma vez que ele pegou e mandou uma mensagem e falou pra mim assim: amor, essa fulana aqui me seguiu. Posso seguir de volta? Coisa do carro dele. Amiga, uma mulher caixotinha na frente dos carros. Eu olhei e falei pra ele assim: onde você tá me perguntando isso? Pensa um pouquinho que você vai saber a resposta. Mas, cara, não teve discussão. Ele não, A beleza. resposta deveria ser assim: mas eu só tô vendo os carros aqui. Tem alguma coisa além dos carros nesse perfil? Pois é. Mas isso rendeu uma conversa. Mas rendeu. Eu falei rendeu. assim, olha, eu
perguntei porque eu priorizo a nossa relação, mas é importante você olhar a sua hostilidade. A Sim, gente não porque eu responde fiquei uma brava. pergunta com uma pergunta. Eu fiquei brava aquele dia. Porque eu falei assim, não acredito que você tá me perguntando isso. Olha isso. Olha o naipe. Mas assim, Só um parênteses, mas foi nesse humor na hora da conversa? Não, de jeito nenhum. Eu fiquei brava. Ela ficou brava. Mas ela melhorou isso. Hoje Melhorei ela sabe muito. conversar, Não, total. Melhorei muito, nossa. Com tudo, né, assim. Sim, meu jeito de muito. lidar. É porque às vezes tem situações que você conversa algo sério Sim. de uma maneira super leve e Super bem-humorável. leve. A Esse gente tem dia feito não- bastante isso, tipo assim, às vezes até, tipo assim, às vezes você não pode confundir muito, só levar as Sim. coisas na brincadeira, claro que Claro. não, mas Sim, tem... que já foi Já. uma certa conversa nossa. Porque eu Exatamente. tenho muito disso, de querer levar tudo pra, pro Talvez lado mais esse- divertido. Talvez assim, a Rafa não gosta tanto assim dessas coisas mais serionas, assim, aí ela quer dar uma leveza assim, eu falo, Rafa, não, mas assim... Vamos fazer piadinha. A gente tá falando sério, assim, vamos falar sério. E aí acaba me incomodando, sabe? Sim. Tipo, Mas dependendo do hoje assunto. já não, né? Mas assim, eu acho que existe assuntos e assuntos. Por isso que eu perguntei Sim. desse. Eu acho que Não foi- esse seria, hoje, assim, seria algo leve. Tipo assim, Total. de boa, assim, entendeu? Não, isso que eu tô falando. Isso foi no começo do relacionamento. Hoje em dia, né? Acho que hoje em dia ele nem ia perguntar, né, mano? Ia seguir direto. Mas, seguindo direto, brincadeira. Mas Mas assim, assim, mesmo... eu valorizei ele ter Não, mas perguntado. mesmo que eu perguntasse, hoje a sua postura, eu Seria tenho outra. certeza que seria outra. Seria Amadureci demais, assim. Seria falar assim, não, amor, não é legal, porque eu não gosto, A não acho, gente não acho que tem a ver com a gente e tal, você falaria dessa forma. Falaria. Até porque um dos pontos, assim, que a gente evoluiu bastante, né, na nossa relação quanto de estudo, Esse é o podcast que a gente mais tá abrindo o coração. é que toda e qualquer conversa tem que acontecer, Sim. só que tem que ou ser uma conversa séria ou uma conversa esclarecedora ou bem-humorada, mas jamais num tom de deboche, crítica, Exato. ironia, É isso raiva. que pega, exato. Porque é assim que as pessoas conversam sobre ciúmes. Ah, você vai seguir então essa fulaninha? É isso que você vai seguir? Não, segue então. Eu não Esse ligo, e tal. caminho é, Esse é- assim, é esse é o ladeira começo abaixo. de um... exatamente, da ladeira Esse é o abaixo. mais exatamente. destrutivo. Isso é, Mas- com certeza. Mas tem gente que às vezes conversa assim, não, nem vou te falar Isso não nada, é nem vou conversa, responder isso- essa pergunta. Isso não é conversa. E aí, assim, eu Mas as admito- pessoas acham que é. É. Sim. E eu admito que aquele dia eu fiquei, sim, com ciúmes, fiquei incomodada. Só que eu valorizo o fato dele ter perguntado pra mim. E dele não. Assim, se eu falar, não, isso me desconforta. Ele não discute. Ele não Aham, cria. aham. E a mesma coisa eu, gente. E assim, e outra coisa que a gente vai adquirindo senso, né? Uhum. Hoje em dia. Até rolou uma conversa lá num post de perfume que eu tava lá participando, né? Num grupo do Facebook. E aí rolou uma discussão, entre aspas, né? Eu tava conversando lá com a menina, tal, a menina foi meio sem noção. E o autor do post mandou uma mensagem pra mim no direct. Na mensagem no privado, e mandou assim: ai, pô, não sei o quê, ai, desculpa minha irmã não sei o quê. Se é uma pessoa que não tem essa consciência, tipo, meu relacionamento e tal, já tava lá, não, imagina. Eu olhei aquilo e falei assim, tá puxando papo, pra quê, cara? Eu sou casada, sabe? Não faz sentido. Exatamente. Porque assim, é assim que começa. Como é que começa o dar brecha? Eu respondo uma mensagem, Aham. uma pessoa que ama perfume, que eu também amo perfume, a Aham. gente tem afinidade. E aí começa. Aí eu falei pra ele, eu falei, olha aqui, amor, olha só que interessante. Eu tenho uma foto de perfil com você e com a Bia, e a pessoa não tem o bom senso de falar, cara, nada a ver eu mandar uma mensagem no privado, uma pessoa casada. Exatamente. Mas a postura é nossa. A gente tem que ter postura. E acho que é disso que você falou, né, Diego? Quando você falou assim, pô, mas tem coisa que não tem porquê. Exatamente. Porque tem cara que não tem postura. É. Uhum. E é isso, abre brecha, né? Isso faz sentido ter diminuído os ciúmes com o tempo, né? Porque a gente foi amadurecendo. O meu ciúmes, né? Você nunca- Eu já estava madura pra você não ter ciúmes antes. Talvez não é porque ele não tem ciúmes, A é gente porque foi- você é uma pessoa confiável pra ele. Eu acho que E é tudo, mesmo, viu? Tudo é muito de demonstrar, Demonstrar, né? Porque é. às vezes não é que não sente, é o jeito que a pessoa tem. Simples Sim. assim, entendeu? Não é porque não sente ciúmes ou pode sentir ciúmes por coisas diferentes, né? Do que a outra sente. E aí você fica nesse dilema. Você fala, não tá sentindo ciúmes? Não, eu posso sentir ciúmes de uma situação X e não da Y, que ela sentiria ao contrário, entendeu? É Então, verdade.
E tem outra coisa também que, assim, claro, né, ciúmes não é só ciúmes da traição, né, o ciúmes é o desconforto, e aí a gente tem que sim dar atenção pro desconforto. Sim. Mas no caso de traição, né, assim, se for nesse extremo, né, para aquele medo de ser traído, eu acho muito complicado, porque isso diz muito mais sobre a própria pessoa do que a outra, porque assim, se eu escolho uma pessoa, é uma escolha minha. Se eu não confio na minha própria escolha, que é aquela pessoa, não faz sentido, então, com o que eu escolhi como relação pra mim. Então, fica uma dica aí pra vocês também. De gente, eu adoro essas observações. A gente fica aqui pensando também. Porque assim, é de se questionar o que de fato você admira naquela pessoa. Sim. Tipo assim, pô, se tu não confia nela, o que tu admira? Se tu, tipo assim, se tem tanta, né, tantos problemas, se tem tanto controle sobre ela, né? E isso mostra, assim, o quanto tem pessoas que se relacionam errado por motivos errados, que não é admiração. Porque a admiração não é só o admirar a pessoa que a gente tá, é também admirar a escolha que a gente fez de estar com essa pessoa. Isso explica, porque tem pessoas que às vezes se relacionam, namoram, né, ou até moram juntos, casam, com pessoas em que elas não confiem, né, amor? Ou até casos extremos, assim, de se relacionar com pessoa que, sei lá, é poligâmica, né, e aí não fica bem definida a relação, e aí a pessoa começa a sofrer. Sim. Ou às vezes é só questão sexual, é só o sexo que prende aquela pessoa e ela não consegue, não entendeu ainda, não teve consciência que se falta admiração não é amor. É verdade. E, gente, tem uma coisa, as pessoas falam assim, né? Eu não confio no meu parceiro porque eu não consigo confiar. Aí eu tenho uma pergunta que eu faço, que é uma pergunta que aluga às vezes um triplexinho na cabeça da pessoa. Que eu falo assim, você não confia porque é uma questão sua, de insegurança, ou você não confia porque de fato ele não é confiável? Porque às vezes ele não é confiável. Tava assistindo um programa, não é tão legal quanto Casamento às Cegas, prefiro Casamento às Cegas. Mas tava assistindo Verdade ou Consequência na Netflix, né? E aí os casais que vão, todo mundo tem um problema lá, tal, aí tem umas perguntas, aí eles têm que passar na máquina da verdade, aí vai acumulando dinheiro quando fala a verdade, quando dá mentira perde dinheiro, é mais ou menos assim. E aí tinha um casal que ela falou, eu tenho muita dificuldade de confiar nele, eu tenho muita dificuldade, que eu não consigo confiar. Mas o que aconteceu? Ele já me traiu. Fica difícil, 6 vezes. Porra! Gente. E contando, e continuo contando. Juro! Aguardando a 7ª. Exato. 6 meses e counting. And counting. Estamos a Juro! 236 gente, dias sem traições. 6 vezes. Então, 6 vezes. Isso até trazendo um pouco, claro, muito menor, né? Porque isso já é no extremo, mas assim, pô, se eu percebi que eu poderia fazer coisas pra Rafa ficar mais tranquila, por que não? Agora, tipo, no caso dele já é o extremo. Exato. Então, assim, é natural, né? Pô, como que você vai confiar no cara que te traiu 6 vezes, cara? Aí, assim, pra ser amigo dele é difícil, né? Nossa. Até pra ser amigo, sócio. E tem uma coisa muito interessante que eu não sei onde que eu li, que fala que é assim, eu não seria sócio de uma pessoa que trai a esposa. Nossa, faz muito sentido. Porque se isso. você tem coragem de trair a pessoa que dorme e acorda com você, o que você é capaz de fazer comigo? Faz Porque todo a gente... sentido. E isso é uma coisa real, né, amor? Porque as minhas amizades, isso é uma coisa que a gente fala, as minhas amizades são todas alinhadas com esses valores. Sim. Nossa, faz E sentido. algumas amizades As minhas amizades tomaram são todas outros rumos também, porque não eram. se distanciaram Total. por conta da dificuldade. Hoje em dia, as pessoas que estão no meu círculo de amizades, que foi afunilando, que afunila, né? São pessoas com esses mesmos valores. Eu não conseguia ser amiga de uma pessoa que traia um parceiro, tipo, e acho isso super normal. Porque o que ela vai fazer comigo? Por que ela vai pensar em mim? É isso, Não é? Faz muito todo sentido. sentido. Faz todo sentido. Aí essa história das 6 vezes é uma coisa interessante pra gente refletir. Aí você não tá deixando de confiar no cara porque você tem um problema de insegurança seu. Não dá pra confiar. Porque não dá, porque ele já te deu todos os indícios do comportamento. Aí não preciso nem falar que no programa ele traiu ela de novo, né? E aí eu vi ela chorando e ela falava assim... Eu não acredito que ele fez isso comigo. Nossa. Eu falei, mas você não acredita? Era óbvio que ia fazer isso com Eu não você. ia acreditar se fosse o contrário, né? Exatamente. Ela falava assim, mas eu não acredito. Depois dele ter prometido isso pra mim, que ele nunca mais ia me magoar. Ele já tinha prometido 5 vezes antes da sexta. Aí eu pensei, você vê como que é a questão da autoestima da pessoa, né? Tipo, da pessoa não ter o direcionamento de, pô, não mereço isso. Então essa análise que a gente tem que fazer. O ciúmes, às vezes, ele vem desse lugar de ter percebido já que essa pessoa não é confiável. Sim. E é muito complicado, né? Que às vezes essa pessoa que foi traída e ficou nessa situação,
a pessoa que foi traída e ficou nessa situação, às vezes acontece dela não confiar em mais nenhum outro parceiro ou parceira, né? Sim. Às vezes acontece, né, amor? Sim. E aí na terapia a gente tem que fazer todo um processo de desconstrução que é difícil. E aí meio que entra... Às vezes conhece uma pessoa que é fiel, né? E, tipo, tem gente fiel, tá? Não entra nessa ideia de Claro que todo tá. mundo trai, não sei o que, não. Tem gente que é fiel. Talvez é o ambiente que você tá que não favoreça isso. Exatamente. É isso que eu ia falar. O ambiente que você está procurando. O ambiente não favorável, o círculo de amizades, colegas. Eu, assim, sem base estatística alguma, mas eu acredito que tenha mais fiel do que não fiel. Eu também, vou explicar. Assim, é porque a gente acaba sabendo muito, né? Ah, sim, assim, sim. essa informação se dissemina muito mais. As pessoas falam, nossa, tu viu ali aquela pessoa, como ela é fiel. Exatamente. Então, assim, é Exato. por isso que, né, parece tanto isso, mas não é. Vira notícia, né? E aí é muito difícil, porque a pessoa que tem a fidelidade se cansa de se relacionar com a outra pessoa. A pessoa pode ter todos os valores e tudo, mas chega uma hora que cansa, né? Sim. E aí em terapia eu falo do dilema da pessoa que não trai, né? O dilema da pessoa que não trai é como que eu vou provar uma coisa que eu não fiz? Se eu não trair, como eu provo que eu não traí? Exato. Entende? É difícil. Então, assim, às vezes também esse lado é importante. Sim. Amor. Vai ter que ter Acabou, parte vai ter que 2. acabar. Vocês vão ter que voltar. Passou tão rápido. A gente Mas faz, foi se vocês perfeito. toparem, obviamente. Claro, a gente faz parte 2. Que a gente amou. gente Gente, eu tô amou. aqui todo dia. Angela, Rafa, vem pra cá. Vamos gravar. Foi isso que aconteceu. Eu cheguei cedo e eu vi depois. Então é isso, gente. Amamos a presença de amamos. vocês. Obrigada. A gente queremos vocês aqui de novo. A gente que agradece. E deixa o site, né? Do... Site não. Eu acho que Zen, o pra Zen procurar na- nas lojas na- da App Store ou do Google Play que vai achar. Legal, então é isso. Bem simples, bem mais simples do que eu, cringe, aqui tô tentando falar. Então é isso, gente. Se inscreva no nosso canal, compartilha, curte o nosso vídeo. E nos vemos no nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.